Tipo, não é humano o que eles fazem com esse mangá. Aí o Foto ia censurar e tal, porque tá muito popular, tem muita criança vendo esse anime. Eles mostraram. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de primeiras impressões da temporada de abril de 2023. Dessa vez com um dos animes mais esperados da temporada, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, terceira temporada. Ou arco aí da Vila dos Ferreiros. Começou aí com o primeiro episódio sensacional em termos de direção. Aquela cena inicial é coisa de outro mundo, porque quem comparar com o mangá, olha, é inacreditável o que eles conseguem fazer. E isso sem adicionar diálogos novos, às vezes nem cenas novas. É pura direção, é um negócio... Tipo, não é humano o que eles fazem com esse mangá. Então vamos lá, dar uma geral aí do que eu achei de mais interessante nessa volta de Demon Slayer. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, vamos lá, começa com a reunião das Luas Superiores com o Musan, também conhecido como Michael Jackson, é muito mais legal chamar ele assim do que com o nome real dele, mas o ponto é que começa lá a reunião deles porque morreu um dos Luas Superiores na temporada passada. E nossa, o cara chegando nesse castelo infinito ficou fantástico, ou Fortaleza Infinita, depende da tradução, muda. Então alguns podem estar achando, pô, mas no mangá eu li que era Fortaleza Infinita. Pois é, sim, tem vários nomes diferentes, depende da tradução, mas não faz diferença. O ponto é que o lugar é muito legal. E como o Ufotable, o estúdio, se aproveita dessa ideia da autora para deixar muito mais legal do que era no original, é uma coisa fantástica. Não tinha essa cena inicial no mangá. Dele chegando aí, tudo se mexendo, ele se jogando ali, pegando uma caroninha e vendo mais o local e tal. Apresentou muito melhor o local, ficou muito mais grandioso em comparação ao material original, que já mostra nessa cena aí. Ele teleporta direto para essa parte. E aí vem esse aí. Olha, o Lua 2 é muito engraçado. Tipo, ele é o mais simpático entre todos eles ali. Ele nem parece realmente ser o top 2 ali deles, de tão meio debochado que ele é. Tem também esse que é... Bom, só estranho mesmo. É um cara que sai de um jarro e tem um bando de bracinhos de bebê. E tem essa coisa aí. Com certeza não passa muito respeito, porque fica se cagando ali. O que realmente passa respeito é esse, o Lua 1. Nossa! Esse aí, fora um outro negocinho que eu já vou comentar, quando ele aparece do lado do Lua 3, em vez de falar o nome, eu tô falando os Luas, que eu acho muito mais prático. Mas quando ele aparece do lado desse aí, ficou um negócio sensacional, tipo, e mostra o rosto dele em seguida. A sonoplastia que eles estavam usando, olha os sons. Não é necessariamente uma trilha sonora, é sons o tempo inteiro. E, meu Deus, isso deu uma tensão, dá um peso a essa reunião. Só o começo dela já é muito tenso. Caso cada um deles ali sendo apresentado, principalmente esse trio principal aí, o 1, 2 e o 3. Então, nossa, essa parte eu já achei sensacional. Nossa, isso era tão legal assim no mangá, eu fiquei em dúvida. Eu li há um bom tempo já, depois da segunda temporada que eu li o mangá, porque eu não aguentava mais levar spoiler. O pessoal foi terrível na segunda temporada querendo fazer os vídeos e tal, sem ter spoiler, querendo fazer teoria dos negócios. E o pessoal, pô, mas você tá dando informação errada. Eu tava teorizando, eu não sabia a resposta certa, ô caramba. Então, eu cansei depois da segunda temporada e fui ler o material original. Porque eu já tava de saco cheio. Não vou ficar spoilando nada aqui pra vocês, não se preocupem. Mas agora eu sei o que vai acontecer. E eu tinha lido essa parte no mangá e não achei tão legal. Mas, caramba, no anime tava uma tensão absurda e eu... Putz, era assim, eu não lembrava? E aí continuou. Aparece o Musan. A aparição dele é sensacional. De novo, muito mais grandiosa do que no mangá. No mangá aparece só ele de cabeça pra baixo ali. No caso, com as pesquisas dele. Ali tem todo um negócio em cima que aparece, ele tá bem mais distante deles. Nossa, engrandeceram pra caramba. Não é uma cena extra, é uma cena aprimorada, basicamente. E a aparição dele com a parte sonora por trás. E ele girando câmera sem parar. Os próprios Luas já passam, principalmente o top 3, já passa uma sensação realmente de poder ali, de tensão. Mas o Musan é outro nível, é sensacional o que eles conseguem fazer, no caso, como eles conseguem passar grandiosidade em termos de poder de um sobre o outro ali, o peso que dá, o medo que eles têm. Mas vamos seguir, senão eu não vou parar de elogiar caso a direção dessa sequência inicial, porque eu achei um negócio, olha... Isso aí é surreal o que eles fizeram. Quem pegar o mangá e ficar comparando quadro a quadro e ver como ficou no anime, parece outra coisa, mas eles estão seguindo os quadros do mangá. É uma coisa insana, é pura direção. Eles, no caso, mostram a mesma cena,
só que de um ângulo diferente, aproximado, distante. Eles trocam, no caso, totalmente o modo como é mostrado as coisas, mostrando as mesmas coisas. Essa cena, inclusive, aí toda é um excelente exemplo de que não necessariamente você precisa adicionar extras, tipo numa luta, para tornar a cena tão melhor. Só a direção passar a cena de uma forma mais completa e numa dinâmica mais interessante já pode melhorar horrores, além do fato também da parte sonora que eles usaram lindamente, estava ajudando muito a passar uma tensão maior, como eles usaram aí em todas as sequências, quando vinha lá a parte sonora, era para dar peso a uma situação, olha, sensacional, fantástico mesmo a direção. E bom, segue aí, o Muzan fala que o Lua morreu, ele acha que é culpa da Daki, que ela tornava ele mais fraco. E ele comenta também, isso aí ficou errado na legenda, inclusive, colocaram assim, mas o correto era dizer que ele ainda tinha muita humanidade. Ele perdeu porque tinha muita humanidade. Eles colocaram de uma forma muito bizarra aí na legenda. E não foi só uma vez, nessa cena aí também. No caso, tá assim na legenda, e olha como é no original. Dá pra entender bem melhor, né? Ele quer saber porque ainda não eliminaram, caso aquele cara que ele deu de alvo pra eles. Então ele tá até furioso com isso, porque ele precisa dele. Essa cena é fantástica também, porque quando ele fica furioso lá e começa a explodir tudo na mesa, não existe essa cena no mangá. No mangá só mostra ele por trás, as veias lá aumentando, tem isso no anime também. Mas antes de botarem as veias aumentando, mostra a mesa explodindo, tudo borbulhando lá, por causa da fúria dele. É uma cena ridícula, é um segundo de cena a mais em comparação com o que tem no mangá, e depois vai pra cena do mangá que é a veia dele aparecendo, mas aquela cena a mais já dá, no caso, uma sensação de peso muito maior à fúria dele. E todos os Luas se cagando lá disso. Esse Lua fala que tem novas informações, e aí Muzan fala pra ele checar pra ter certeza dessa vez. O que vai ocasionar uma luta aí com os protagonistas da série, como já deu pra ver pela opening, isso não é nenhum spoiler, a não ser que a pessoa pule a opening. Tem algumas poucas pessoas que eu acho que fazem isso. O número 3 e o 2 se encrencam de novo, e aí aparece o número 1, que tem um problema com a hierarquia. No caso ali, entre eles. No caso, porque o 3 está desrespeitando o 2, toda hora batendo nele. Só que ele claramente não liga, ele mesmo fala isso. Até porque a regeneração deles é absurda. O mais interessante, no entanto, é a aparência desse personagem, que lembra muito a aparência de um personagem que o Muzan morria de medo. Então, inicialmente você pensa, pô, é o mesmo personagem? Ou não? É outro igualzinho a ele, porque é idêntico. Então, aquele cara que o Muzan se cagava de medo virou depois um dos demônios dele? A impressão que dá é essa. É o que eu pensei quando eu tava lendo essa parte do mangá. Obviamente, quem lê o mangá sabe a resposta. Mas é interessante, realmente, você fica curioso. Pô, por que esse cara tem aparência igualzinha àquele outro que o Muzan se cagava de medo? Inclusive, esse cara aparece de novo no episódio. Já que o protagonista tem um flashback lá, com ele lembrando do passado lá. O protagonista com essas memórias dele de bebê é um negócio impressionante. Mas ele lembra lá desse cara em contato com o pai dele, que inclusive era uma cópia escarrada dele. A autora faz um negócio meio estranho nesse sentido, porque tudo bem já parecido, mas era uma cópia, igualzinho. É basicamente o protagonista um pouquinho mais alto. E tem a mãe dele também, que é igualzinha a Nezuko. No caso, saiu cada um com o olho do outro ali, mas tudo bem. O ponto é que inicialmente eu achava que esse cara era o pai de verdade do Tangerina, mas não. A primeira vez que eu vi ele e tal, nossa, esse na verdade é o pai de Tangerina. Pô, mas aquilo ocorreu há muitos e muitos anos atrás. Sim, eu tinha esquecido dessa parte. Então tá, então antepassado do Tangerina. Só que pelo que eu entendi aí, não foi bem isso não. Obviamente vai explicar melhor em algum momento, mas você já começa a ver algumas coisas que, tipo, teorias que muita gente fez que não batem. Obviamente, gente que fez que não leu o mangá. Eu vou ter que ficar repetindo sem parar aqui. Mas vocês pegaram a ideia. Mas bom, o protagonista acorda. Inclusive, é muito engraçado porque o Inosuke tá em cima dele, essa parte ficou muito boa. Alguns se ligaram mais nessa, que virou basicamente o chip que dá pra fazer com o protagonista. Mas o que mais chama atenção é o Inosuke em cima dele ali. Inclusive o complemento no final, que ele não tá ali há pouco tempo, ele tá ali há um dia inteiro. Ele ficou tentando acordar desde o dia anterior, o Tanjiro. Então talvez realmente ele seja o responsável por ele ter acabado acordando, porque ele ficou insistindo lá sem parar pra ele acordar. Aquele incrementozinho no final, aquele extrazinho, ficou muito engraçado. Esse personagem aí, tipo, é muito sarro. Tipo, não tem como não rir dele. Inclusive, informam que ele tem uma pele ultra resistente. Venenos não funcionam direito nele, mas coisas pra curar também não funcionam direito. Então tem esse probleminha. Mas ele se achando lá ficou bem engraçado. Sou imortal e tal. E bom, ele acordou, começou a se exercitar e tal pra recuperar a forma. Os outros foram em missões. Inclusive, um ponto interessante aí é que pela opening dá pra notar que os personagens secundários aí ao protagonista não vão ter tanta participação nesse arco, porque eles nem aparecem praticamente na Open, como dá pra notar aí. Então, pra alguns isso vai ser um alívio. Muita gente não gosta, principalmente do nosso amigão que grita. Pois é.
Mas eu acho que o Inosuke, o pessoal tem menos problemas com ele. E, bom, a espada do Tanjiro quebrou, então ele vai pra Vila dos Ferreiros conseguir uma nova. A segunda metade do episódio é super de boa, em comparação à tensão que tem inicial. É até meio broxante, eu diria, mas faz parte. Tipo, é um arco que tá reiniciando aí, tá no comecinho dele, então um arco começar super tenso, se manter assim até o clímax é muito difícil. O arco anterior foi a mesma coisa, o arco das tias lá. Foi um negócio que começou mais devagar e tal, mas de boa. O arco tinha uma coisa interessante aqui e ali em cada episódio, mas os primeiros 3 episódios, mais ou menos, foram um pouco mais, no caso, sem tantos acontecimentos importantes. E aí depois começou a ação e, meu Deus do céu, só escalou. Foi uma coisa impressionante. Porque geralmente nos arcos tem respiro. Começa a ação, dá um respiro, calma, volta, respira, aí termina dessa vez. Ali não, foi escalando sem parar todo episódio, é uma coisa completamente ensandecida. E, na verdade, isso eu gosto muito dessa autora. No caso, ela realmente tá preocupada em te manter entretido, não fica o negócio parado por muito tempo. E esse arco é a mesma coisa, começa um pouco mais calmo, mas obviamente logo vai ficar mais tenso. Então vai seguindo aí, ele vai pra vila lá dos ferreiros, encontra aí, no caso, a Pilar do fanservice, ou Hashira do fanservice, usem o nome que preferirem. A cena dela, muita gente achou que não iriam colocar. Aí o Foto ia censurar e tal, porque tá muito popular, tem muita criança vendo esse anime, então o Foto vai censurar, não vai mostrar aquela cena que é ela praticamente de corpo inteiro nua. E bom, eles mostraram. Aí o Foto não se importa, claramente, com isso. No caso, tem no original, ela bota na animação, e bota uns extrazinhas ainda. O engraçado é que ninguém liga pras tripas e sangue que tem nesse negócio. Então não é muito convidativo pra criança há muito tempo. Mas o pessoal não liga, o YouTube não liga, ninguém liga pra sangue e tripas. O problema são peitos, ou bundas, ou qualquer outra parte aí. Então é muito engraçado isso. Eu acho que vai traumatizar muito mais uma criança, no caso ela vê a pessoa sendo decapitada, sangue voando pra tudo que é lado. Mas não, o que vai traumatizar a criança é a mulher nua na tela. É meio deturpado esse pensamento pra mim. Mas é assim que o mundo, aparentemente, quase todo pensa. Inclusive o YouTube. Alguns vão considerar que, pô, Marco, nem foi tão pesado assim. Tem hate com cenas muito mais picantes que isso. É óbvio que tem, pô. Isso não é um hate pra começar. Isso é um shonen de ação. Focado em ação. Não em fanservice, embora tenha um tiquinho. Mas, tipo, comparar o ano passado, por exemplo, teve coisas hiper pesadas aí. Nem se compara. Então eu fiz até uma lista já pro ano passado, dos animes mais picantes do ano passado. Então se você pegar o top 4 lá, 5, isso aí é banal. Então mostraram uma cena aí, muita gente achou que iam cortar, iam censurar, iam fazer alguma coisa com ela. Não fizeram. Na verdade, pegaram, botaram uns ângulos a mais e tal, então botaram até uns extrazinhos. Mas alguns alegaram que a cena é num quadro maior no mangá. Caso eu não vou mostrar a cena aqui, eu não vou arriscar. E essa cena mesmo dentro do anime eu não tô mostrando direito. Então que dirá a cena do mangá. Mas no mangá é um quadro inteiro com ela, no caso dos joelhos praticamente, até todo o resto aparecendo ali nua. Mas é na mesma posição daquela cena que começou de baixo pra cima. Eles deram um zoomzinho aí e mostraram de baixo pra cima. Mas começa, no caso, quase no final das costas ali, vai subindo. Pelo amor de Deus. Então eu só tava fazendo, censuraram. Que censuraram? Pelo amor de Deus. É praticamente idêntico, ali deram um zoom ainda no anime. E bom, a cena segue com ela indo correndo lá até o Tanjiro. A cena é hilária porque tá quase saindo lá os peitos pra fora dela. E o Tanjiro é muito preocupado com isso, vai correndo, não, seus peitos, tá? Ele tentando, no caso, segurar lá o hobby dela pra não sair os peitos pra fora. Ficou muito engraçada a cena. Então a comédia desse anime continua funcionando muito bem. Outra cena engraçada foi essa aí do Tanjiro, encontrando o cara lá que esbarrou também com a Pilar do fanservice. E bom, o Tanjiro tenta fazer amizade com ele, tira até a roupa e entra ali na água. Ele tá reclamando depois porque não é tão fácil fazer amigos. Ele achou que, ficando peladão com o cara, eles iam conseguir criar ali uma amizade. Então, olha essa ideia maluca. E a Nezuko aparecendo ali nadando, ficou muito bonitinho nesse formato aí pequenininho. E bom, falando em fofinho, a Nezuko nesse mini formato dela aí também tá conquistando até a Pilar do Amor lá, tá doidona com ela. Então ficou muito bonitinho as cenas dela. E bom, ela comenta por que ela entrou aí pros Hashiras e o motivo dela é um tanto quanto, bom, inacreditável. Você fica até na dúvida, pô, é isso mesmo? Ou ela falou zoando? Porque o motivo real ela não quer falar. Você fica meio na dúvida, porque esse motivo aí, eu entrei pra pegar homem, é basicamente o que ela falou ali. Eu quero um homem forte, não tem homem mais forte do que dentro dos Hashiras. Então, olha, essa aí, tipo, ela fala chorando pra caramba. Ficou muito engraçada a cena, você não tem como ficar, o quê? Tipo, o quê? É um negócio que ficou surreal. Mas tá bom, tipo, na verdade,
A cada apresentação de um Hashira, você vai chegar na conclusão que a maioria deles é um bando de idiotas. Porque, tipo, o Uzui, eu adorei ele, inclusive. Eu tô falando isso, mas eu adorei o Uzui. O Uzui, o harém dele, nossa, é o meu Hashira favorito. O Uzui, eu li o mangá já todo. E o Uzui é de longe o meu Hashira favorito. Caso tem vários outros que eu vou apresentar ainda, melhor e tal, mas pra mim, de longe, o Uzui é o favorito. A personalidade dele, a luta também, e ele, no caso, ter já esposa e tal, se portar com ela e tudo mais, ter o romancezinho que eu gosto. Pra mim, ele é o Hashira mais legal, que eu mais gostei e simpatizei. Mas isso aí é muito pessoal de cada um. E, bom, o Tanjiro faz um discurso lá que deixa as duas corando pra caramba. E ela até comenta que tem uma arma secreta naquela vila, que pode deixar ele mais forte. E quando ela fala no ouvidinho dele, ele fica até sangrando pelo nariz de tão doidão que ele fica. Então ficou muito doido essa cena, ficou bem engraçado. Em geral, a segunda parte é comédia pura. Enquanto a primeira parte é pura tensão, a segunda parte é só pra relaxar. Mas ficou bem divertido, passou rapidinho o episódio, então nada a reclamar. E teve um ganchinho ainda pra acabar, porque ele encontra lá um outro Hashira, e aí também vê esse cara, que é o da lembrança dele, pelo menos de costas ali, parece, né? Tem os brinquinhos ainda. Inclusive, essa cena aí eu acho que seria um maior diferencial em comparação ao mangá. Porque no mangá termina com ele encontrando o Hashira. Mas não aparece esse cara aí. Ele só vai aparecer depois de uma outra forma. Eles colocaram ele de uma forma que dá um suspense. Você fica muito curioso com aquilo ali. Enquanto no mangá não dá metade disso, no modo que acontece. Eu não vou mostrar aqui, porque seria meio com spoiler. Então, no próximo episódio, aí dá pra comparar com o mangá certinho, como eles fizeram as duas cenas, e aí vocês vão entender porque no anime ficou muito melhor. Eles conseguiram transformar isso aí em um gancho, em comparação a como funciona no mangá. Mas não é nenhuma mudança que estraga ou coisa parecida não, então relaxem quanto a isso. De qualquer forma, excelente episódio, começou com uma tensão fantástica, direção, olha, sensacional, outro nível. Na verdade, é um dos melhores exemplos que tem do que é direção de qualidade, como faz diferença uma direção, como consegue levar o material original. E bom, a opening, embora não seja minha favorita da temporada, ficou sensacional. Caso alguns reclamaram que tem umas partes semelhantes ao storyboard de outras openings, é claro que tem. É o mesmo cara que tá fazendo todas as openings de Kimetsu no Yaiba. Então ele tem alguns maneirismos lá, algumas coisas que ele gosta de fazer sempre, deixa o cara. Ele tá fazendo excelente trabalho. Então tem o basicão aí, tipo, mostra os personagens principais desse arco, caso um pouquinho do passado deles ali, dá um vislumbre leve, no caso de alguma coisa do passado deles, que vai ter algum foco, uma explicação, obviamente, ao longo da história, sempre tem. E quando a música se eleva, tem um bando de ação de qualidade. E, bom, antes que perguntem, sim, assim como eu fiz com as outras temporadas, eu vou comentar essas Demon Slayer semanalmente pra vocês. E, bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desse episódio. Ficaram muito impressionados com o começo dele, assim como eu. Ou não, pra você não foi um negócio tão legal assim. Comenta aí. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu não posso mostrar grande coisa, porque eu vou levar o strike. O YouTube é cruel. Eu fiz um vídeo de animes picantes, sem poder mostrar nada picante no vídeo. É irônico. Na verdade, é sem sentido. Ah, que droga. E aí chega o Michael Jackson do mal. Musan, na verdade, como vocês conhecem. Eu vou acabar sendo processado por falar Michael Jackson do mal um dia. Mas devia ser o nome oficial dele. Será que tinha problema? Não existe direitos autorais sobre o nome. Podia ter botado o nome dele de Michael Jackson. A autora perdeu essa oportunidade. E aí aparece a pilar do fanservice. Ela mostrou quase tudo. É aquela famosa cena, mostra tudo, mas não mostra nada, na verdade. É até irônico você falar isso, porque realmente falar que não mostrou nada dentro do mostra tudo é confuso isso. Então teve lá as partes de trás dela, teve as frontais. Obviamente o cabelo estava cobrindo, mas a parte polêmica, que são... Vocês sabem o que são. Eu não posso falar aqui porque até isso eu acho que o YouTube tá dando problema agora. É melhor não colocar isso no vídeo. Então ela mostrou os bagulho todo aí, mas eu não posso mostrar nada aqui. Você vai ter que acreditar em mim. Ou ir assistir. É um pouco mais interessante, né?